vai explanar um pouco sobre a aplicação, né, do visto canadense, do visto de turismo canadense, né? Baseado nas nossas experiências, né? E baseado também no que a gente tem notado, né? Para aplicação dos vistos, né? Não é só aplicar o visto, tem que ter algumas informações extras, né? Para conseguir o visto, né? Então vamos lá. Então, se você tem, né, interesse em saber como tirar o visto canadense, se você precisa de dicas, acompanha esse vídeo aí que a gente vai falar um pouco sobre isso. A primeira dica que a gente tem é... Aliás, né, várias dicas, né, a gente vai dar aqui, né? E você tem que comprovar o máximo de vínculo, né, com o país de origem, ou seja, o Brasil, né? Sim. Ou o país que você vai estar aplicando. Às vezes você está aplicando na Europa, né? Independente do país que você está morando, que você está residente, né? Você tem que comprovar o máximo de vínculo possível com o país, né? Por exemplo, carro, moto, casa, essas coisas tudo, né? Que se você tem, né? Comprovar lá na aplicação, né? Uma dica que a gente dá bastante é, tipo assim, tá indo toda a família a turismo. Eu sempre falo, né, tira separado. Foi o que aconteceu comigo e com a Ailson. Tiramos separado, por quê? O Ailson falou que ia fazer curso de inglês e eu iria ficar. Então o governo entendeu, ele tem um vínculo ali com o país, ele tá deixando a esposa dele. E ele ia fazer o curso no período de férias. E o plano era. Tanto que ele tirou em 2015, eu tirei em 2016. Depois que a gente... Não, tirou em 2015, eu tirei em 2017, depois que a gente casou. Então foi separado o visto. E a gente vê muito casos assim, quando o casal tira separado, tem uma chance maior de aprovação. Claro, desde que a pessoa fale que vai ficar apenas um mês, período de férias, estudando inglês. Depois de um mês, já complica a situação. Por quê? Eles pensam assim, se ele vai ficar mais de um mês, ele não está trabalhando no Brasil. Então já quebrou um vínculo lá no Brasil. Se ele vai estudar mais de um mês, ele vai arrumar um trabalho ilegal aqui no país, entendeu? Então sempre a justificativa, eu vou estudar um mês de inglês, né? E aí, não vem com informação assim que não bate uma com a outra. Se você falou que vai estudar um mês, um período de férias da empresa, ok. Só que você tem que estar trabalhando no Brasil. Então elas vão bater, ele está trabalhando. Ele vai tirar um mês, ok. O período de férias do Brasil é um mês, então dá certo. Agora a pessoa vai, igual um que a Ailson encontrou quando ele veio, né? Ali na imigração. O brasileiro falou assim, eu vou estudar inglês um mês. Não, um mês não, né? 45 dias? 45 dias mais ou menos. Vou estudar isso de inglês, só que eu tô de férias do meu trabalho. Eles pensaram, como que o cara vai estudar 45 dias de inglês e sendo que no Brasil é um mês de férias? Barrou ele, barrou. Foi um perrengue danado. O Ailson já tinha passado a imigração, o Ailson ficava de lá ligando pra ele, eu e a esposa do cara tentando ajudar ele. Tipo assim, fuçando nos e-mails se tinha algum e-mail que provasse que ele estava trabalhando. Então assim, você tem que tomar muito cuidado com os detalhes, o que você está colocando ali no processo, porque eles não são besta. Gente, é toda hora uma pessoa querendo entrar e querendo ficar ilegal, eles não são bobos. Então assim, você tem que pensar no seu processo. E outra coisa também, né, é que agora, nesse momento, né, eu falo, no momento que a gente está fazendo esse vídeo, tem essa situação lá no Brasil e tal, né, de troca de governo. Então muita gente está querendo sair do país, entendeu? Então isso acaba assim dificultando mais, né? Ou melhor, colocando melhor essa questão de negar os vistos, né? Tá muito recorrente isso. Então o que você puder de fazer diferente, né, do que a maioria faz, isso também não é garantia que vai ser aprovado ou garantia que vai ser negado. Não tem nada garantido. Mas são coisinhas, né, que você pode trabalhar para que isso melhore, né, a sua situação, né, na aplicação, né? Então, isso aí que ela falou realmente. Colocar as informações certinhas, né? Ser coerente nas informações que você coloca, né? Na sua justificativa que você vai aplicar o visto, né?
E você tem que, no caso, né, se você tiver emprego, tá trabalhando no Brasil, comprovar o tanto de experiência, aliás, o tanto de anos que você está trabalhando na empresa e tal. Isso ajuda muito, né? Vale muito a pena você também encher a bola do Canadá. O país, ele quer entender por que você está indo estudar ali. Ah, só quero ir porque fazer o inglês e pronto. Não! Você tem que mostrar pro Canadá que você não vai ficar no Canadá. Você está indo estudar o inglês para melhorar os seus conhecimentos e voltar pro Brasil melhor, entendeu? Você tem que falar pro governo assim, olha, se eu estudar no Canadá, quando eu voltar pro Brasil, o meu currículo vai ser olhado de uma forma diferente, porque o Canadá é um país de oportunidade, o Canadá é um país de primeiro mundo, então eu gostaria de estudar num país assim, para quando eu voltar pro Brasil, eu ser olhado diferente do meu país, entendeu? Você tem que encher a bola do país, não é simplesmente coloca os documentos e manda, sem mostrar pro país as suas reais intenções, né? Falar, a gente fez 3 extensões de visto, todas aprovadas, né? Além do visto. Então foram 4 vezes que a gente provou pro governo que a gente gostava do Canadá. Então, nas nossas intenções, na primeira a gente falou que a gente queria conhecer mais as províncias, não era uma mentira. Na segunda a gente falou que se não fosse aprovado, né? Mas a gente queria mais 6 meses. A gente queria voltar pro Brasil e ser olhado diferente. Então, assim, enche a bola do Canadá. Não simplesmente coloca os documentos e pronto, é isso. Tem que puxar o saco do Canadá. Fazer o quê? Não tem outra jeito. Não tem outra forma. Quando você vai para uma entrevista de trabalho, o que você quer mostrar pro seu empregador ali? Que você é bom, que você é essencial para aquela vaga, entendeu? E aí você já vai pesquisando também as informações da empresa para você lá na entrevista já falar que já conhece a empresa, que já tem informações da empresa, né, que você pesquisou antes. O empregador gosta, né, de falar que a empresa dele é boa, entendeu? A mesma coisa é o visto. Ele quer que você prove para ele por que ele tem que te dar o visto, entendeu? Então, as dicas que a gente tem é essa. Puxa a sardinha mesmo do Canadá, enche a bola, pesquisa sobre o Canadá, coloca lá, eu quero conhecer província tal, eu quero ir em tal lugar. Não é simplesmente colocar o processo e pronto. Tá indo com a família, né, a turismo, tira separado. Não tenta tirar os 3 juntos, os 4, né, que seja. Vai ter críticas aí, vocês estão ensinando eles a fazer coisa errada. Não tô ensinando a fazer coisa errada, porque é o que tá acontecendo. A gente ontem recebeu 3 amigos que tiveram visto negado. Os 3, todos estavam indo com a família, entendeu? Visto de turismo. Tinha condição financeira no Brasil? Tinha. Porém, o Canadá pensou assim e colocou lá na justificativa: a gente está negando porque vocês não provaram vínculo suficiente com o Brasil. Então, a gente tem que colocar lá na informação assim, ó. A gente não tem certeza de que vocês vão voltar para o Brasil depois que tiver no período, né, da sua estadia aqui no Canadá. Então é isso. Tenta mostrar para o Canadá que você quer estudar porque é um país bom, de oportunidades, mas que você acabou o seu período ali de estadia, você não vai ficar no país ilegal, você vai voltar, entendeu? Agora, se você está tirando visto para college, outras coisas, a gente não tem domínio sobre isso e não sabemos informar sobre. A gente só sabe falar o que aconteceu com a gente. A gente veio com um visto de turismo. E é sempre bom, né? Aliás, uma justificativa boa, né, para você vir, que a gente sempre indica, é que você faça um curso de inglês, um intercâmbio, né? Porque teoricamente o país viu que você está desembolsando um pouco de dinheiro aqui, entendeu? Uma grana aqui. Você está fechando um curso, está ajudando uma escola de inglês aqui do Canadá. Então isso é visto, né, com bons olhos. É diferente do que uma pessoa que só quer vir aqui para turistar, por exemplo, né? Então... E aí a pessoa vem a turismo, ele pensa assim, ele só vai vir, vai ficar ilegal, não vai pagar imposto, entendeu? Então quando você fecha um curso, tem um pezinho maior. A gente nas 2 vezes, né, que a gente veio, não nessa, porque a gente teve 2 entradas, né? A gente fechou o curso, então assim, teve um peso maior na nossa estadia. E tem um outro ponto também, que essas 3 pessoas falaram pra gente, os 3, um ficou ilegal nos Estados Unidos e os outros 2
você tentar colocar lá, né, é melhor você colocar a verdade, né? E ser negado pela verdade do que você colocar mentira e aí é certeza que vai ser negado. Então... E aí é muito difícil você reverter, porque primeiro ficou ilegal nos Estados Unidos ou teve um visto americano negado e aí quer ir pro Canadá. O que ele pensa? Se ele mentiu, ele vai mentir pra gente também, ele vai ficar ilegal aqui. Então assim, sempre fale a verdade. Já vi muitos casos de conseguir. Meus pais teve um visto canadense negado. E aí a gente tentou o americano e foi aprovado. E no visto americano eles perguntaram se já tinha tido um visto canadense. Então assim, a gente preferiu não mentir e teve uma aprovação. Já teve casos de que o visto americano foi negado, a pessoa falou a verdade e o visto canadense foi aprovado. Então, a verdade sempre prevalece. Tem mais alguma dica? Não, resumindo então, né? Comprovar vínculo com o país, o máximo de informação possível, emprego, casa, carro, moto, dinheiro, né? Dinheiro se a pessoa tá vindo sozinha, pelo menos $1.000 por mês. Então converta isso em reais para você saber quanto que tem que ter ali no extrato bancário. Segunda dica, tenta fazer a aplicação sozinho, não coloca a família inteira. Aplica primeiro pro cônjuge, né? Ou melhor, aplica pro marido ou aplica pra esposa e depois, né, o vice-versa, né? Depois pros filhos. Fecha o curso, né? Outra dica, né? Fecha um curso de intercâmbio para fazer a aplicação, né? E outra coisa, se você tem um visto ou sei lá, teve alguma incidência, né, com os Estados Unidos, né? Ou aplicou para o visto americano e foi negado, coloca no processo o que aconteceu, entendeu? Fale a verdade. Fale a verdade. Então, esse é o nosso ponto, né? A nossa experiência com visto de turismo, né? Que é canadense, né? Então, acho que é isso. Mande todas as documentações possíveis, todas. Tudo que você tiver, manda. E aí coloca uma carta falando as suas intenções com o Canadá. Por que você quer estudar no Canadá? O que isso vai trazer de bom para você se você estudar no Canadá? Coisas assim, mas deixa claro que você não vai ficar no Canadá ilegal. E não fique. Porque se você ficar ilegal, um dia que seja, acabou com o seu processo. De verdade, acabou com o seu processo, porque eles sabem tudo. Bom, então é isso. Galera, se vocês curtiram, se vocês gostaram, né, curte aí, compartilha, comente nos comentários aí, né, fazendo um favor, né? E clica no sininho, né? E se você não é inscrito, se inscreva no canal aí para mais informações aí interessantes, né, do seu processo para o Canadá. Lembrando que não somos consultores de imigração, a gente está falando sobre o nosso processo. Nossa experiência com isso. Então é isso, obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau.